do Senhor. A temática dessa noite é a voz do Senhor. Você pode repetir comigo? A voz do Senhor. Fala mais forte, a voz do Senhor. A voz do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 11 ao 13, diz: diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no altar do monte. Então, no alto do monte, então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve murmúrio de uma brisa suave. Depois de uma brisa suave, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Olha que coisa linda. Depois que Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? De novo, esse versículo, não, pode voltar no 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Uma voz lhe perguntou. A voz do Senhor. A voz do Senhor. Deus fala, e fala de muitas formas e maneiras. Acredito que pelo menos podemos citar algumas maneiras que Deus fala conosco. Primeira maneira, através da palavra. Deus fala conosco através da palavra. Quando nós nos debruçamos para ler a Bíblia, ali há um sussurrar, ali há um ecoar da voz de Deus em nosso interior, em nossa mente, em nosso coração. Sabemos que Deus está falando conosco. Quando nós lemos os versículos, eles pelo Espírito Santo saltam aos nossos olhos e encontramos nas Escrituras motivos o suficiente para afirmarmos que Deus está falando conosco. Mas Deus também fala conosco através da sua voz no dia a dia. E Ele o faz através de muitas coisas, através da manifestação da natureza. Quando olhamos a natureza, por vezes não poucas, percebemos ter a mesma, ou estar na mesma, uma assinatura perfeita do poder, da criação, da majestade de Deus. E por vezes não poucas, essa demonstração da criação fala conosco. Não é a natureza Deus, a natureza foi criada por Deus, mas Deus, assim como outras coisas, também se manifesta através da natureza, e por ela conseguimos ouvir a voz do Senhor. Ouvimos a voz do Senhor também através de pessoas ao nosso lado. No Antigo Testamento existiam pessoas que, ali revestidas pelo Espírito Santo, falavam que como pela parte do Senhor. Falamos por vezes não poucas já nesse púlpito, que sacerdote é aquele que ouve o que os homens falam e leva a Deus em clamor. E profeta é aquele que ouve o que Deus quer falar e leva ao povo em correção, em orientação. Entendo perfeitamente, assim como no Antigo Testamento pessoas eram dotadas de capacidade vinda de Deus e falavam em nome do Senhor, no Novo Testamento também reconhecemos algumas passagens bíblicas, e nessas passagens Deus também falando através de homens, e esses homens conhecidos como profetas e profetisas. Um dia perguntaram:
mas o ofício profético terminou, estamos na aliança da graça, logo já não há mais profetas, logo a maior da profecia é a Bíblia e todas as outras não existem. Acredito que a maior das profecias é a Bíblia, todavia acredito que neste tempo Deus continua levantando profetas e profetisas para falar ao seu povo com temor e tremor, mas falando no nome do Senhor, lembrando que tudo o que falam se confirma, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala através dos homens, Ele fala algo que a Bíblia já atesta, Ele fala algo que já falou conosco. Deus fala pelos homens, Deus fala pelos pais, Deus fala pelos cônjuges, Deus fala pelos filhos, Deus fala pelos avós, Deus fala através das pessoas, pessoas que se colocam à disposição de Deus, pessoas que se colocam como atalaias, pessoas que entendem perfeitamente que são altar, como falado aqui, o altar de Deus. E imediatamente compreendemos então que Deus fala também através de pessoas. É tão difícil às vezes pessoas acreditarem que Deus fala através de outras pessoas, mas acreditam que demônios falam através de outras pessoas. Se o demônio copia que Deus faz e fala, meu irmão, se fosse você abrir meu coração, eu não tenho medo de quando pessoas chegam para falar determinadas coisas comigo, porque na maioria das vezes quando elas chegam para falar alguma coisa, de alguma forma o Espírito Santo já me alertou. E quando eles falam, aquilo ali algo salta o coração. E nós sabemos que vem de Deus ou não vem de Deus. Deus fala através de pessoas, contudo, também acredito que Deus fala através de muitas coisas, através de canções. Não se escandalize com o que eu vou falar, através de filmes, através de teatros ou peças, através da expressão livre e espontânea de pessoas quanto às outras. Uma vez fomos em uma visita pastoral, fui com um pastor, e nós falamos, e parecia que a gente estava falando com o muro, mas no final entendemos que precisávamos abraçar aquela pessoa muito querida, e quando abraçamos, meu Deus, aquele muro de bronze foi ao chão, aquela pessoa se encheu de emoção e os olhos lacrimejaram, e quando acabamos de abraçar, ele falou: me perdoe, mas eu vou falar o que está no meu coração, vocês falaram, mas não estava entrando, mas quando vocês me abraçaram, foi como 2 anjos que vieram e me abraçaram. Deus fala através dessas coisas. Contudo, acredito que assim como Deus fala de muitas formas e maneiras, o inimigo, ele tenta por vezes não poucas atrapalhar essa nossa comunhão com Deus, essa nossa atenção para com aquilo que Deus está falando, e por isso ele cria, primeiro, distrações. Segundo, ele coloca em nosso coração prioridades erradas. Terceiro, ele literalmente coloca um tampão em nossos ouvidos, ou simplesmente coloca um outro som, para que nós não consigamos ouvir a voz de Deus, e se ouvirmos, não a ouvirmos de forma clara. O inimigo, Satanás, ele não pode entrar na vida do crente que é cheio do Espírito Santo. Ele não pode possuir a vida do crente que é cheio do Espírito Santo. Mas ele pode sim entrar numa vida que não tem compromisso com Deus. 2, ele não pode entrar na vida do crente cheio do Espírito Santo, mas ele pode criar um ambiente mentiroso para fazer com que aquele cristão, vendo, não consiga entender, ouvindo, não consiga discernir, e passe a acreditar em algo que é mentiroso.
O inimigo, ele é perfeito em criar ambientes mentirosos. Ele constrói diante dos nossos olhos um quadro que pode nos fazer acreditar que não tem mais jeito, que não tem mais como seguir. Ele constrói algo para trazer transtornos, confusões, problemas, ansiedade. Quantas pessoas estão vivendo verdadeiras guerras emocionais por causa de cenários construídos pelo inimigo? Ele não pode entrar na vida do crente, então ele constrói um cenário dizendo: acabou para você. E isso nos atrapalha de ouvirmos a voz do Deus Todo-Poderoso, e se estamos ouvindo, no mínimo atrapalha entendermos aquilo que Deus está falando. É como se, estando dentro de casa, e aquele som ininterrupto do vizinho A, vizinho B, vizinho C, vizinho D, das motos intermináveis, do avião que passa, da televisão que é alta, da família que grita, e você só quer ouvir a voz de Deus, mas são muitas vozes, são muitos barulhos, mas eu consigo ouvir a voz de Deus, mas eu não consigo entender perfeitamente o que Deus está falando, porque simplesmente existem muitas vozes, existem muitos barulhos. Para algumas pessoas, esses barulhos têm nome: confusão dentro de casa, confusão consigo mesmo, problemas psicológicos, falta de perdão, liberar e receber. Tem pessoas que são boas em liberar perdão, mas são péssimas em receber perdão. Esses barulhos podem ser as afrontas que surgem às vezes. Hoje mesmo arrancarei a sua cabeça, disse Jezabel a um próximo, mencionando Elias. Esses barulhos podem se demonstrar em várias situações. Eles podem se manifestar de várias formas. Lembranças. Tem gente que está aí cheio de barulho na mente por causa de lembrança. Eu falo aqui porque eu mesmo já vivi essa problemática. Valeu, meu amigão. E todas as vezes que eu tento viver isso, minha mente tenta, ficar cauterizada a isso. Eu falo: não. Deixe o passado no passado. Para de ser escavador do passado. Pare de ser escavador do passado. Passa a ser construtor para o futuro. Desista de querer ficar escavando o passado. Passado já foi. De novo, vou falar a terceira vez: já foi. Construa para o futuro. Tem vezes que eu estou em guerra com isso. A mente tenta, passar do capeta vem, é igual lá, Martinho Lutero, ali orando, o inimigo vindo e perturbando a mente dele. Quantas pessoas estão deixando de ouvir a voz de Deus por causa do passado? Deixa o passado no passado, passa o passado, meu irmão. Senão o passado vai travar o teu futuro. O que foi, não dá para voltar, faça melhor daqui para frente. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que receber perdão, receba. Se tiver que abandonar certas coisas, abandone. Mas viva o futuro brilhante em Deus. Para algumas pessoas, esse barulho é o barulho da rejeição. Se sentem tão rejeitados que não conseguem abrir os olhos e perceber que existe uma multidão de pessoas que a multidão está os abraçando.
reclamam pelo que não receberam e estão deixando de lado aquilo que está sendo levado para eles na bandeja dia após dia. Não aceite a raiz de rejeição no seu coração, isso não vem de Deus, é do diabo. Semana passada eu falei que o orgulho é um demônio. Vou falar mais uma pérola hoje. A rejeição é outro demônio. Deixa que esse negócio crie raiz no teu coração, não, porque você vai ser escravo desse sentimento e não tem ninguém que se satisfaça mais do resultado da escravidão, da rejeição, do que o capeta. Ele quer te ver para baixo mesmo, se sentindo o pior dos seres humanos. Ele quer te ver sem expectativa quanto ao futuro. Ele quer que você viva como um moribundo. Ele quer que você se torne um morto-vivo. Ele quer que você fique perambulando pelas ruas com odores errados. Eu digo isso daqui emocionalmente. Pessoas que afastam outras pessoas. Meu Deus, aleluia, aleluia, obrigado, Espírito Santo. Pessoas que andam pelas ruas e parece que têm odores, porque há estado de rejeição com que vivem, a vez de atraírem pessoas, afastam pessoas. Existem outros barulhos que se chamam vitimismos. Mas só comigo. Capeta está mirando todas as forças em mim. Rapaz, tem quantos bilhões de gente aí no mundo que tem? Tem 8 bilhões. Você é mais do que especial, hein? Você é especial, não existe outro igual. Capeta mirou em você. Tem gente que acredita que tudo que é ruim vai acontecer um bocado, porque, para de vitimismo, só eu fiquei, Senhor, para com isso, Elias, está todo mundo aí, Senhor, levantamos, guerreamos, mas só eu fiquei, e agora a mulher ainda quer arrancar minha cabeça. Não permita que esses barulhos abafem a voz de Deus. Não permita. Guerreie com as suas forças. Se abra ao que o Senhor está fazendo em sua vida e se abra para esse novo da parte de Deus. Deus está falando em todo o tempo. Mas o inimigo não quer que você ouça a voz dele, isso é verdade. E para isso ele cria vários barulhos, para que você não consiga ouvir, e se estiver ouvindo, não consiga entender o que Deus está falando. Quer ver um exemplo agora? Não estou acusando ninguém, mas é algo que eu tenho vivido isso. Tem que frear esse trem. Nesse exato momento, quantas pessoas do nada estão com vontade de ver o Zap Zap só por ver? Estão entendendo isso? Tem que. Ai, meu Deus, vou até tacar aqui. O inimigo não pode entrar na sua vida, mas sabe o que ele faz? De novo, eu vou repetir. Que erro de português de novo, então é repetir, né? Então, falo mais uma vez. Ele vai soprar no seu ouvido tudo que te tire a atenção de ouvir a voz de Deus. Você acha que consegue enganar o capeta? Ele tem muitos, milhares de anos à sua frente, ele sabe como te pegar. Por isso que a gente tem que ficar ligadão. A gente tem que ficar assim, estou de olho. Quero aqui pontuar 3 verdades
que vão te despertar, que vão te levar para o centro da vontade de Deus. Primeira verdade, ouça a voz de Deus. Você pode repetir comigo: eu devo ouvir a voz de Deus. Salmos 29. Do verso 1 ao 11. Salmos 29, do 1 ao 11. Diz assim: tributai ao Senhor, vós filhos dos poderosos, rendei ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor por causa do esplendor de sua santidade. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas, o Deus glorioso troveja, o Senhor está sobre a vastidão dos mares. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Taca o dedo aí, minha santa, aleluia. Vai lá, vai lá, engata esse aí. Isso. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro e o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas, e no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. A voz, verso 4, a voz do Senhor expressa força, a voz do Senhor é majestosa. Vira para quem está ao teu lado e fala: a voz do Senhor expressa força, a voz do Senhor é majestosa. Ouça a voz de Deus. Um dia perguntaram para Pedro e João, no dia determinaram para Pedro e João: pare de falar isso. E eles então responderam: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Às vezes as circunstâncias dizem: cale a boca, mas a nossa experiência com Deus diz: continuemos. Porque foi Deus que falou, foi Deus que determinou. Eu não vou parar, eu vou prosseguir. Por mais que os inimigos estejam se levantando, por mais que as perseguições estejam se apresentando, por mais que o desânimo esteja tentando bater a porta do meu coração, eu ouvi a voz de Deus e ela é poderosa. Eu não vou parar. A voz de Deus quebra as resistências do coração. A voz de Deus destrói qualquer resistência em nossa mente. A voz de Deus quebra o orgulhoso. A voz de Deus destrói aquele que se exalta. A voz de Deus pega aquele que está no monturo e faz assentar na roda dos príncipes. Mas a voz de Deus também abate reis e os faz caminhar, andar como animais. A voz de Deus estabelece nações. A voz de Deus destrói nações. Pela voz de Deus o mar tem limite. Pela voz de Deus as florestas balançam. Pela voz de cedro, que é fortíssimo, começa então a envergar. A voz de Deus destrói qualquer situação ou edifica qualquer uma outra. É a voz de Deus. Por isso, mesmo que você esteja totalmente perdido, feche teus olhos, silencia sua mente. Deus sempre fala,
e pode ser que Ele esteja falando nesse exato momento contigo, mesmo que seja pelo sussurrar. Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala. E para todos que ouvem a voz de Deus, é um impacto profundo. Vidas são transformadas, mudadas, reorganizadas, porque a voz de Deus quebra os cedros e despedaça os cedros do Líbano. Gosto do verso 10 de Salmo 46, que diz: cessai as batalhas. Você pode botar aí para mim? Isso. Parem de lutar. Meu Deus, aleluia. Meu Deus. Quem está dormindo vai acordar agora. Vira para quem está ao teu lado com cara de profeta, mal, feio. Talvez você já seja feia mesmo, então bota a mão no cara. Meu Deus do céu. A gente perdoa, né? Pegou pesado. Tá cheirosinho hoje. Eu falo, meu, coisa dessa. No church tudo muda. Na minha época, vê se não era assim, Alice. Na minha época, quando vinha profeta e profetiza, meu irmão tinha chupado limão, estava suando litro, e meu irmão vinha com os olhos arregalados, botava o dedo na cara e você tremia todo. Hoje no church vem com tchu-tchu, cheiroso, com a toalhinha secando suor, aleluia. Ele fala, varão tem que falar um recado de Deus. Assim diz o Senhor. Isso que estou mudando a sua vida. Antigamente não, era cara de feio, suor, horrores, metia o dedo na cara, marrento. Profeta e profetia tem que ser marrento. Se não for marrento, duvida. Fala, não, está muito light esse negócio, está estranho, está com muito carinho. Né? Está mudando, até o profetismo está mudando. O negócio está feio mesmo, o negócio. Vira então para quem está ao teu lado com cara de profeta e profetiza. Coloca o dedo na cara. Brincadeira. Fala assim, para de lutar. Quem é da antiga, no novo profetismo, desconfia. Quando fala, é muito suave. A gente fala assim, meu irmão. Diz assim, parem de lutar. Saiba que eu sou Deus. Meu Deus, isso é tremendo. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O 11, por favor. Meu Deus, isso é tremendo. Quando Deus fala com a gente, Ele muda a percepção. Meu Deus, aleluia, obrigado, Espírito Santo. Meu Deus do céu. Quando Deus fala conosco, Ele muda percepções aqui, sabe? Muda isso. Ele primeiro fala, pare de lutar, saiba que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Aí vem o 11, o Senhor dos exércitos, não é Deus falando com o povo, mas é o povo reagindo à voz de Deus. O Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, é o nosso. Você pode estar na pindaíba, mas quando Deus fala contigo, você vai entender que você está no melhor lugar, porque você está na presença de Deus, Ele que está te sustentando e te guardando. 2. A voz do Senhor traz conforto no presente. Elias estava ali, sofrendo por questões, sentindo-se sozinho, estava ali longe, e alguns dizem, alguns estudiosos, ao analisar o caso de Elias, dizem inclusive que Elias tem entrado em uma crise, provavelmente depressiva. Elias estava
ali triste demais, não se sentia confortado. E a voz de Deus, quando fala com Elias, traz conforto ao presente de Elias, ou seja, para os dias atuais. Tem gente que precisa ouvir a voz de Deus porque está muito agitado. E Deus não vai fazer. Nós profetizamos isso em todos os dias da semana de oração. Eu vim buscar a resposta. Não, a resposta já foi. Agora você precisa só entender, porque Deus já mandou. Você está se sentindo desconfortável pelo momento que você está passando, pelas lutas que você está passando, pela percepção do presente, não ser agradável aos seus olhos e ao seu coração. Ei, se você ouvir a voz de Deus nessa noite, essa voz poderosa trará conforto à sua vida. Ele não está prometendo isso para outros, é para você. Pode ser que você seja o Elias de Deus aqui nesta noite que esteja precisando de conforto. Deus está trazendo conforto para a sua vida. Não para. Não pare. Receba do Senhor esse presente, esse tratamento, essa graça, essa atenção especial do poderoso, do Todo-Poderoso. Ele está querendo acalentar a sua alma. Alma, porque tu se perturba dentro de mim, disse o salmista, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei, eu o louvarei. Espere em Deus, então. Esse conforto não virá amanhã, ele tem conforto para você hoje. Pode ser que Deus esteja falando pelos meus lábios para você sobre coisas muito particulares que esteja você vivendo. E Deus está dizendo, eu quero trazer conforto para a sua vida. Eu gosto do Salmo 91 que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Só tem uma forma de você não ser alcançado pelas bênçãos do Senhor, é não habitando no esconderijo do Altíssimo. Porque se você habita no esconderijo do Altíssimo, acredite, todas as bênçãos de Deus têm um endereço, têm um alvo, esse alvo é você, o endereço é você, porque Deus tem prazer em te abençoar, mas qual é a sua parte nisso? Está no esconderijo do Altíssimo, habitando no Altíssimo. Põe Salmo 91 aí, por favor, por gentileza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei. Meu Deus, isso é tremendo. Porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu, de novo, ó, conhece o meu nome. Meu Deus, é muita chave que tem aqui.
Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Meu Deus, aí, aleluia! Ele clamará e Deus não fala assim, talvez eu dê resposta. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Você não está passando essa profunda crise sozinho. Deus está aí contigo, hein? Aleluia. Aleluia. Quando tem grupos familiares, pode congelar aí, vou acabar de ler. Quando tem grupos em casa, tem uma dinâmica que eu acho maravilhosa. Você põe a cadeira assim, a cadeira vazia. E aí fala assim, Senhor, eu te convido a sentar nessa cadeira. E a pessoa senta ali, uma cadeira à frente. E a pessoa começa a falar. Mas está falando com a cadeira? Não é a cadeira. É a dinâmica. De nós aprendermos que todas as vezes que nós falamos com Deus, Deus está ali nos... E sabe qual é o tremendo da história? Que o Senhor responde. Tem dias que a gente precisa pegar uma cadeirinha e botar aqui, assim. Senhor, eu preciso conversar contigo. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não te retenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o meu remédio. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Meu Deus. Ele me clamará e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode abrir suas mãos assim? Vamos profetizar sobre isso. Olha a Bíblia profetizando sobre você. Verso 15 de novo, Kelinha, vamos profetizar isso. Se você ama o Senhor, isso aqui é para você. Ele clamará a mim. Deus está te dando resposta. Na adversidade, Deus está contigo. Acredite, livramento virá sobre a sua vida. E Deus te cobrirá de honra. 16. Vida longa, dias. Vida longa é o sentido de dias prazerosos. Quem não está sentindo mais prazer na vida?
Deus está te dando dias melhores, vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está mostrando a salvação dele para você, no nome de Jesus, na sua vida, meu irmão. Você viverá uma virada, algo extraordinário. Pode dizer, mas está só falando coisas maravilhosas. Não, eu estou dizendo, se você fizer do Altíssimo a tua habitação, se você amar o Senhor, se você buscar conhecê-lo, as promessas da Bíblia virão sobre a sua vida. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena andar com Deus. Aleluia! Aleluia! 13 e último. A voz do Senhor nos inspira para o futuro. Você pode falar comigo, a voz do Senhor nos inspira para o futuro. Deus olhou para Elias e disse, Elias, sai da caverna que tem muita coisa para você desenvolver ainda. Você tem que fazer muita coisa ainda, Elias. Não é hora de ficar na caverna, Elias. Ei, Elias, não é hora de vocês ficarem na caverna. A voz do Senhor nos inspira para o futuro. Deus nos mostra que ainda tem muita coisa para ser feita. Precisamos nos levantar, e mesmo em dores, como a Ivone pregou na sexta-feira, é andando e chorando, chorando, andando, mas sempre semeando, porque Deus está conosco. Na hora certa a semente brotará, e coisas extraordinárias virão sobre as nossas vidas, como fruto dessa semeadura. Deus tem algo especial, Ele está te inspirando para o futuro. O teu futuro está escondido em Deus, está ali, ó, em Deus. E quando você vive em Deus, no centro da vontade de Deus, acredite, o teu futuro será maravilhoso. Quando a gente vira crente, fica ruim as coisas às vezes. Falei, mas agora a gente tem a presença. Não é? Tá bom não? Aleluia. A presença faz toda a diferença. A presença de Deus faz a diferença. Não é o dinheiro que a gente tem em carteira, não, é a presença de Deus. Não são as amizades, os amigos, conhecidos que temos. O que faz a diferença é a presença de Deus. Tem pessoas que, em vez de abrirem a carteira e falar que eu mando, eu pago, tinha que falar assim, ora comigo. Por quê? Porque quem faz a diferença é o Senhor. Vem aqui, aleluia. Vamos orar. Olha, Danilo pregou terça-feira, não tem resposta a hora, não tem resposta a hora. E o que significa? Ora sempre, aleluia. Ora. Ora, eu quero chamar o ministério diaconal. Meu Deus, a voz do Senhor. A voz do Senhor.